Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que bom estar mais uma vez através deste áudio devocional, trazendo uma palavra poderosa para a tua vida. Aqui quem vos fala é o pastor André Luiz do Rio de Janeiro. E hoje eu quero falar com você sobre propósito e maturidade espiritual. Nossa referência bíblica parte do livro da epístola, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, e aí o capítulo é o 3, e nós vamos ler do 1 ao 9. E diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo qual crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Que palavra! O apóstolo Paulo tem tratado com aquele povo sobre o que normalmente tem acontecido nas nossas congregações. E aí eu já inicio expondo o que eu penso, o que eu entendo sobre isso. E nesse entendimento eu quero te dizer que o ser espiritual nada mais é do que aquele que tem o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo significa que temos sabedoria para entender a graça soberana de Deus. Coríntios é uma carta onde Paulo está construindo um tratado. Tudo está conectado. Os crentes estariam habilitados para viver e pregar a mensagem da cruz quando atingissem a maturidade espiritual. Deveriam ser habilitados pelo Santo Espírito. Eles precisavam aprender com o Espírito Santo. Mas os crentes não haviam se desenvolvido como deveriam. Ainda eram imaturos. Deveriam crescer espiritualmente, mas ainda eram como bebês na fé. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual o propósito do crescimento espiritual na vida do crente? E eu destaquei 3 pontos importantíssimos. Primeiro ponto, reconhecer que somos servos. Paulo chama os crentes aqui de carnais. A ideia é que eles não haviam atingido ainda a tal maturidade espiritual. E maturidade vai além do conhecimento, é prática. Os crentes de Corinto ainda eram bebês porque por muito tempo estavam ouvindo a palavra, mas não colocavam em prática o que ouviam. Sem o crescimento espiritual, os crentes eram incapazes de receber verdades mais ricas, por não compreenderem bem essa verdade na palavra de Deus. E entre eles havia ciúme, contenda. Estão ouvindo a palavra, mas não vivendo-a. E nisso a velha vida reinando, com dissensões, brigas, desentendimentos. Eram pessoas espirituais lutando com problemas de comportamento
E Paulo as repreende por essas atitudes e os coloca no mesmo nível das pessoas do mundo, os carnais. Eles precisavam reconhecer que a igreja não pode haver partidarismo, grupinho, panelinha. Afinal de contas, todos somos servos. E naquele caso, todos eram servos. O objetivo do servo de Cristo é levar as pessoas a crerem, a desenvolverem a sua fé em Jesus. Ele pregava fielmente a palavra a fim de que pessoas viessem a crer no Evangelho. Mas ninguém deve enaltecer aquele que prega, aquele que meramente realizou o seu trabalho. Apenas Cristo Jesus deve receber a honra e a glória. Paulo era um excelente professor. Apolo, um maravilhoso pregador. Mas quem deu o dom aos dois? Aqueles que cresceram espiritualmente reconhecem que são servos e realizam na igreja a tarefa que Deus lhes proporcionou. E um detalhe, com alegria. Segundo ponto, reconhecer que o crescimento vem de Deus. Viu, meu irmão, minha irmã? O seu crescimento vem de Deus. Um planta, outro rega e outro colhe. Mas a nossa tarefa por aqui acaba. Só temos o direito de plantar, regar e colher. O ser humano não pode dar o crescimento. Ou seja, não é você que faz as coisas acontecerem. Não é você que traz o crescimento na igreja de Cristo. Você não pode controlar as condições climáticas. Você não pode fazer as plantas crescerem. Paulo, quem plantou, pregou o evangelho lá em Corinto, mas foi embora para Éfeso. Apolo não. Ele esteve em Corinto e regou aquilo que a Paulo já havia plantado. Contribuiu para o crescimento espiritual daquela igreja. Mas tudo isso seria em vão se Deus não tivesse dado o crescimento. O que planta e o que rega não são nada. São apenas servos. Não é um homem que recebe a glória pelo trabalho realizado na igreja de Cristo. Nós, crentes, precisamos ver a mão de Deus nos trabalhos realizados dentro da igreja. Crente maduro reconhece que o crescimento vem de Deus e que a glória, aleluia, só para Ele. Terceiro e último ponto, reconhecer que somos abençoados por sermos servos. O que planta e o que rega são um? Não, meu irmão, não é nada. Somos unidade, força cooperativa, sem rivalidade, sem disputa. Não estamos competindo na obra, estamos todos trabalhando para o Senhor da obra. Somos parceiros, no mesmo barco, jogando no mesmo time, cooperadores de Deus. Aquele que atingiu a maturidade espiritual não trabalha pelo seu próprio benefício ou recompensa. Ele reconhece que as recompensas são resultados da fidelidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, cita uma frase que me marcou. E está assim, a frase é a seguinte: o critério para a recompensa não é o resultado, mas o trabalho fiel. Oh, meu irmão, minha irmã, precisamos compreender que se torna pecaminoso trabalhar na igreja atrás de recompensas ou aplausos. Precisamos ser crentes maduros espirituais, com o propósito de reconhecer que a nossa recompensa já foi conquistada na cruz de Cristo. O sangue vertido. Meu Deus, aquela obra lá é para que hoje nós tenhamos vontade de avançar no propósito, crescermos espiritualmente. Amém? Por fim, eu concluo que cristãos maduros são aqueles que estão
vivos em Cristo Jesus e que estão cheios do Espírito Santo e buscam glorificar somente a o único, o Senhor. E aí entra as considerações finais e o meu conselho para ti, meu irmão, minha irmã, é: se você está inclinado a seguir o caminho do mundo, permita-me lhe falar a verdade, você não vai crescer espiritualmente. E digo mais, você precisa se arrepender. Reconheça que você é um servo. Reconheça que o crescimento vem do Pai. Reconheça que você já é um abençoado, mas só por um detalhe: porque você é um serviçal do reino de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Venhamos a compreender que somos todos trabalhadores. Faça isso. Leve essa palavra adiante. Compartilhe este áudio devocional para que outros amigos e irmãos compreendam quão boa, perfeita e agradável é a vontade do nosso Pai quando nos chama de seus filhos. Porque ser filho é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é servir a sua obra. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te dê entendimento e sabedoria para compreender o que é ser servo. Deus abençoe. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.